Voltei, tô de volta, seja muito bem-vindo, feliz ano novo, tô gravando esse vídeo no comecinho de janeiro, no dia 3 de janeiro, eu espero que o seu ano seja incrível, que você possa conquistar tudo aquilo que você tanto sonha, tudo aquilo que você almeja e, sobretudo, desejo que você tenha muita saúde esse ano, porque o resto a gente corre atrás. Eu acabei de ser aprovado na minha banca da ANAC. Mentira, não fui aprovado recentemente. Na verdade, foi recente, mas eu não acabei de ser aprovado. Eu fui aprovado no começo de outubro e desde o começo de outubro aí tem mais ou menos aí uns 2 meses que eu estou enrolando para poder fazer esse vídeo que você está vendo aqui agora. Mas antes tarde do que mais tarde, né? E no vídeo de hoje eu quero destrinchar para você o que eu fiz para ser aprovado. Eu estudei basicamente por conta própria, então eu estudei de casa, fiz os simulados, assisti às aulas. Fiz tudo por conta própria, fui atrás do conteúdo e me virei, dei o meu jeito. E hoje eu vou passar para você não exatamente um passo a passo, mas algumas dicas que foram essenciais para mim e que meio que me garantiram a aprovação na banca da ANAC de piloto comercial, mas eu quero deixar claro de antemão que não tem regra. Então você pode usar um método que funciona melhor para você, seguir a estratégia de outra pessoa, enfim. Isso foi o que funcionou para mim. Eu acredito que tenha sido relativamente simples, mas não quer dizer que tenha sido fácil. Eu estudei bastante, me dediquei bastante, mas não foi um bicho de 7 cabeças e eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje. Indo direto ao ponto, uma coisa que me ajudou muito para ser aprovado na banca da ANAC foi ter uma boa base do piloto privado e fazer revisão também desse conteúdo do piloto privado. Porque o piloto comercial, ele é meio que tem algumas coisas novas, mas ele traz muita coisa, ele busca muita coisa do piloto privado, da base do piloto privado. Então, se você tiver uma boa base, se você tiver estudado bem, se você revisar bem a base do piloto privado, naturalmente você vai conseguir se sair bem ali naquilo que envolve o piloto privado do piloto comercial, que na realidade, pelo menos foi o que eu percebi, conversando com outras pessoas também, é uma boa parte da prova. Então, no começo do ano passado, no começo de 2025, eu coloquei o objetivo de revisar as matérias do piloto privado. Então, eu fiz simulado, dei uma olhadinha no conteúdo ali para poder relembrar. A minha base do piloto privado, eu sinto que foi bem boa, eu estudei bem, é o momento que eu estava bem focado, então isso me ajudou. Mas foi lá em 2019, então passou um tempão até eu fazer minha banca de piloto comercial e eu precisei revisar. Então eu esqueci muita coisa, eu precisei relembrar, fiz bastante simulado, como eu já falei, e isso fez total diferença. Então, primeira dica que eu tenho para você é revisar a sua base. Então, revisar a base do piloto privado, que isso com certeza vai fazer a diferença para você avançar no teórico do piloto comercial. Outra questão importante é você encontrar um bom curso teórico de piloto comercial, porque o certificado, o curso teórico do piloto comercial é obrigatório, diferentemente do piloto privado, que você pode estudar por conta própria, agendar a banca e basicamente fazer a prova ser aprovado, né? Então você não precisa de um certificado, não é obrigatório que você faça por uma escola e enfim. Agora o piloto comercial tem cursos online, tem cursos presenciais também. Eu acabei fazendo na época da pandemia o meu piloto comercial pela faculdade, eu fiz faculdade de ciências aeronáuticas ali, na verdade é pilotagem profissional de aeronaves, e naquela época no terceiro semestre ali eu fiz o meu piloto comercial e recebi o certificado. Então eu não fiz no Aeroclube, por exemplo, o meu teórico do piloto comercial, como eu havia feito com o teórico do piloto privado, por opção mesmo. Eu queria passar por isso, eu queria ter aquele contato, aquele primeiro contato com a aviação no Aeroclube. Porém, isso foi, como eu disse, na pandemia. Então faz tempo que isso aconteceu e eu esqueci de muita coisa, não aproveitei muito bem, eu estava num emprego que era bem ruim, tomava muito da minha energia, da minha saúde mental, também da minha sanidade mental na época. Então eu não consegui aproveitar muito bem e eu obtive o certificado, passei na matéria, mas eu esqueci muita coisa, não tive aproveitamento. Esse é o resumão. E no ano passado, no começo de 2025, eu comprei um curso teórico de piloto comercial, novamente, não pelo certificado, mas pelas aulas, para ter um direcionamento, e fui estudando ao longo dos meses. O meu objetivo era fazer a prova em agosto, eu acabei atrasando em 2 meses esse objetivo, mas não tem problema, eu fiz ali em outubro, deu tudo certo. A minha meta mesmo era terminar o ano de 2025 com a banca, aprovado na banca e deu tudo certo. E aí, como eu comentei, revisei a minha base do piloto privado, tive um aproveitamento legal, segui em frente nesse curso teórico, fui assistindo às aulas simultaneamente ali do curso teórico de piloto comercial
E aí fui entendendo, aquilo que era novidade eu fui reforçando um pouco mais, aquilo que era meio que uma repetição do piloto privado eu já tinha revisado, então a revisão realmente foi muito importante, simulados de piloto privado foram importantes e não tive muitas dificuldades. Então não é bem uma dica, né, mas é legal escolher bem onde é que você vai fazer, com quem você vai fazer o seu piloto comercial teórico, mas isso é basicamente para pontuar o que eu fiz, né? Eu fiz um curso teórico de piloto comercial e basicamente isso. Agora vem com certeza uma das partes mais importantes do meu processo inteiro, que foram os simulados. Simulado é muito importante. Eu sei que para muita gente também para mim especificamente é muito importante. É uma das maneiras que mais funcionam para mim para poder reter conteúdo, testar os meus conhecimentos. E eu fiz muito simulado, tanto de piloto privado no momento da revisão, como de piloto comercial no momento em que eu fui avançando na matéria ao longo dos meses ali em 2025 e à medida que eu fui assistindo às aulas, avançando no conteúdo, eu fui fazendo simulado também para poder fixar melhor o conhecimento. Então, simulado é essencial. E agora deixa eu vender meu peixe aqui para você. Eu prometo que você não vai se arrepender. Eu recomendo para você o Aeroprovas, que desde o começo do ano passado, desde janeiro do ano passado, 2025, eu tenho me preparado por meio do Aeroprovas. Eles estão com um aplicativo muito legal, eles estão 100% para o piloto privado ali, com as matérias do piloto privado. Eu consegui também estudar muito, testar bem os meus conhecimentos do piloto comercial também no Aeroprovas. Só que eu vou ser sincero com você, eles ainda não têm a navegação, eu também não sei se isso daí vai acontecer em breve. E na realidade, a parte de navegação é meio difícil você conseguir fazer online no navegador, fazer no aplicativo. Então, é melhor que você dê um jeito de achar essas provas, fazer a impressão delas e fazer na mão mesmo, da forma como você vai fazer no dia que você for fazer a sua prova. Então, a Aeroprovas nada mais é do que um aplicativo de simulado, de piloto privado, piloto comercial, então você consegue se preparar tranquilo, você tem a facilidade de ter um aplicativo na sua mão. Em qualquer lugar você consegue fazer uma prova, você consegue fazer um simulado ali. Além dos desenvolvedores serem uns queridos, é um aplicativo que está muito legal, está muito bonito, como você pode perceber. E é claro que eu tenho um cupom de desconto para você, caso seja a sua primeira vez acessando o aplicativo. Na sua primeira assinatura, você tem 20% de desconto usando o cupom BACELAR20. Não, esquece que eu acabei de falar. O cupom BACELAR20... ignora ele, pelo menos por enquanto, eu tenho uma coisa melhor para você. Eu literalmente estava aqui no celular trocando uma ideia com os desenvolvedores e eu perguntei para eles se não tinha a possibilidade de um desconto maior, agora que é começo de ano, comecinho de 2026, muitas metas, você está motivado, eu sei que você está motivado para poder fazer a sua prova. Então, eu perguntei se dava para fazer um cupom de 50% de desconto na sua primeira assinatura e deu boa. E o prazo também é generoso. Então, colocando o cupom Ano Novo 50, você consegue 50% de desconto na sua primeira assinatura. Então, é bem generoso, você consegue testar o aplicativo à vontade. Eu recomendo o plano lá do Comandante Master, que é livre, é ilimitado, você consegue usar à vontade. Então, no primeiro mês aí você já consegue sentir se o aplicativo realmente é bom. E eu acho que você vai achar que ele é bom sim, viu? Não acho que você vai se arrepender não. Então, cupom Ano Novo 50, válido até o dia 15 de fevereiro de 2026. Vou deixar o link para você aqui na descrição desse vídeo, é só clicar e você consegue fazer o download para iOS ou para Android. E depois me conta aqui nos comentários o que você achou do aplicativo, que eu vou ficar muito feliz em saber a sua opinião. Agora que eu já falei para você quão importantes são os simulados, e eu repito, são muito importantes, faça simulados o máximo que você puder. É muito útil e não só faça o simulado e deixe de lado. Faça o simulado, avalie as questões, não só as incorretas, mas também as corretas, as questões que você fez ali. Às vezes a gente meio que sabe a resposta, mas ainda é um chute parcial ali. Então dá uma olhada naquelas que você acertou, mas ainda ficou meio em dúvida. Vá atrás do conteúdo, veja certinho o que dá para melhorar, o que você pode aprofundar um pouquinho para deixar mais completo o seu repertório sobre aquele conteúdo. E claro, revise as questões que você errou. Veja o que aconteceu, veja o que dá para você reforçar. As questões incorretas são muito importantes para poder realçar ali pontos fracos, né? Você dá uma ressaltada nos seus pontos fracos, aquilo que, opa, eu posso melhorar um pouquinho aqui, eu sei que eu posso ir além, eu sei que não vai ficar limitado a isso, então dê bastante atenção para as questões incorretas, claro, mas também para as questões corretas. E falando especificamente sobre simulado de navegação,
uma dica que eu tenho para você é o seguinte: comece estudando pelo modelo antigo de navegação. Foi o que eu fiz, foi a dica que eu recebi, eu nem lembro quem foi que me deu a dica, eu agradeço muito por essa dica porque fez total diferença. Mas começar estudando pelo modelo antigo de navegação meio que deixa você um pouco cascudo, sabe? Meio calejado, porque pô, é trabalhoso pra caramba. Eu vou pegar aqui o livro, depois eu falo um pouquinho sobre ele, que foi por onde eu comecei a estudar essas navegações antigas, para vocês terem uma ideia de quão trabalhoso é. Não é que é difícil, mas é trabalhoso, você escreve pra caramba, usa a folha, preenche toda a folha de planejamento lá e... Enfim, vou mostrar, peraí. Aqui, tô com esse livro aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Navegação Aérea Descomplicada, do Ivan Nelson Lobato. Bem legal, me surpreendeu, eu já tinha ouvido falar bem. Mas aí eu decidi pegar, eu achei que é um livro legal, bem didático, é bonito também, então isso ajuda, bem visual. E aqui tem navegação do modelo antigo, então é ensinado passo a passo de como fazer a navegação da banca da ANAC de piloto comercial, só que pela navegação antiga, como eu comentei. E deixa eu mostrar aqui, deixa eu puxar uma das navegações que eu fiz, então eu deixei tudo aqui no final, até para eu ter como recordação, e foi bom que eu guardei porque eu posso mostrar para você aqui agora. Aqui é a folha de planejamento de uma delas que eu fiz, e ó, eu espero que dê para ver, mas está tudo riscado, tem muita coisa que tem cálculo aqui embaixo, aqui na tabela tem todos os trechos aqui calculados, questão de nível de voo, então o toque, o TOD, enfim, completinho. Então essa navegação antiga é bem mais trabalhosa do que a navegação atual. Porque a navegação atual tem cálculo, eu acho bem bacana porque ela é bem prática, então eu acho que ela condiz mais um pouco até o que é a realidade, um pouco mais próximo assim da realidade, enfim. Tem gente que não concorda, mas não sei, eu achei pelo menos. Mas quando você faz o modelo atual e você acerta, por exemplo, encontra um resultado, um valor que a questão pede, normalmente tem vários outros valores nas alternativas e você consegue eliminar aquilo que está incorreto só pela que você acertou. Então, às vezes, um dado que você acerta já dá a resposta da questão inteira para você e por eliminação você consegue resolver. Enfim, fazendo o modelo novo você vai ter uma noção, se você não fez ainda, do que é que eu estou falando. Então, ter começado a estudar, a fazer simulado de navegação do piloto comercial pelo modelo antigo foi muito, muito importante. Porque eu comecei pelo mais difícil, pelo mais trabalhoso, entendeu? E aí, quando eu entendi, quando eu peguei a prática de fazer essa navegação do modelo antigo, quando eu comecei a fazer as navegações do modelo atual que está caindo na banca da ANAC, eu achei bem tranquilo. Eu fiquei até surpreso, porque não era exatamente um plano que eu tinha de, não, vou começar estudando pela navegação antiga, e aí vou passar para as navegações atuais. Não foi isso, foi meio que sem querer. Mas eu tenho a tendência de começar estudando alguma coisa pelo mais difícil, ou por algo um pouquinho mais complexo, e não é porque eu entendo com facilidade ou algo do tipo, mas é porque eu levo muito em consideração aquela ideia de que se você treina difícil, você joga fácil. Então, isso daqui é mais complicado, não é tão difícil, não é difícil, é mais trabalhoso só. Então eu comecei por isso sem querer, eu fui atrás disso. E aí quando eu fui fazer as provas do modelo atual, eu percebi que era bem mais simples ali. Tanto que eu mal usei a folha de planejamento que eles deram. Eu usei só para fazer um cálculo ou outro, mas eu não deixei tão preenchido quanto essa daqui. Eu não precisei escrever tanta coisa, então foi menos trabalhoso. E aí foi um ponto positivo. Então uma dica que eu tenho para você: comece estudando pelas navegações antigas, que quando você for fazer as navegações atuais, você vai conseguir se virar bem. Afinal de contas, você aprendeu ali a navegar, então você sacou a ideia de como fazer um planejamento de voo. E aí, quando você for fazer a prova da ANAC, no modelo atual, né, da prova que está caindo, você vai conseguir tirar de letra. Isso daí não é só a voz da minha cabeça, tá? Eu já vi professores dando essa dica. Então, se você precisava de mais um incentivo, tá aí o incentivo que você precisava, né? Não sou só eu que estou falando isso. E agora uma recomendação de canal no YouTube, enquanto você está fazendo, está estudando, está fazendo seus simulados de navegação do piloto comercial.
é o canal do Comandante Dantas. Provavelmente você conhece, ele é bem conhecido no meio da aviação, o Instagram dele também é bem conhecido lá. Ele também dá aula das matérias ali do piloto comercial, num curso online teórico de piloto comercial. E ele tem um canal no YouTube dele, que você consegue encontrar as navegações. Ele resolve as navegações lá, tanto o modelo antigo, se não me engano, e o modelo atual. Então você consegue ter a resolução ali e normalmente ele disponibiliza no link na descrição do vídeo um link em que você consegue baixar a prova completa. Se eu não me engano, eu consegui baixar as cartas, folha de planejamento, gabarito, então tudo completo. E o legal é que você tem um vídeo do YouTube com ele resolvendo a prova para você ter um comentário, né? Para você ter uma explicação de alguma questão que você tenha dúvida. Então é uma dica que eu tenho para você que me ajudou, realmente foi muito útil para mim. E agora eu estou compartilhando ela com você. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição desse vídeo, até como uma forma de agradecimento, porque realmente fez bastante diferença para mim e eu espero que faça para você. Uma outra coisa que me ajudou muito a fixar o conteúdo que eu estava aprendendo à medida que eu avançava no curso teórico era fazer flashcard, que basicamente são cartõezinhos que você faz, pode ser num recorte de papel, um quadradinho de papel, post-it, enfim, ou pode ser em algum site online também, que foi o meu caso. Então eu criava os flashcards lá sobre os principais conteúdos que eu tinha dúvida. Então eu colocava às vezes uma palavra-chave ou alguma pergunta e na parte de trás do papel, do flashcard, tinha a resposta correta. Então era uma forma de eu bater o olho, por exemplo, quando eu ia estudar, quando eu ia revisar esses flashcards, ler a palavra-chave que estava na frente e buscar na memória, né? Fortalecer esse caminho ali até chegar na memória e lembrar do conteúdo. Então é uma forma que eu recomendo para você. Eu acho que é bem legal porque é uma forma de revisão ativa. Então você não só pega, por exemplo, um caderno, um livro e fica lendo e bate o olho e só. A informação está ali e você só lê. Os flashcards são uma forma de revisão ativa. Então você tem que buscar na memória. É até meio cansativo de fazer. Porque você tem que buscar na memória, você olha a palavra-chave e você tem que consultar na tua cabeça, tem que buscar, tem que vasculhar e encontrar informação e aos poucos, ao longo do tempo, vai ficando cada vez mais rápido. Você percebe que você vai bater o olho e a informação vai vir na sua cabeça de imediato. Então flashcards são muito importantes, funcionou para mim e talvez dê certo para você também, vale a pena testar. Os últimos 2 tópicos que eu separei para falar são mais conselhos, uma questão mais empírica aí, mais da experiência ao longo do tempo que eu percebi que talvez seja útil para você, porque fez uma boa diferença para mim. E é, por exemplo, a questão de, às vezes, você tem que meter a cara. Eu tenho uma personalidade que tende ao perfeccionismo, tende a ter que fazer tudo certinho e muitas vezes isso me faz procrastinar. Eu estou mudando isso aos poucos, não tenho vergonha de falar. E eu sei que muita gente também é assim. E eu, no ano passado, estava esperando eu estar perfeito, 100% impecável para poder fazer a minha banca de piloto comercial. E eu, no meio do caminho ali, ainda bem que foi relativamente rápido ali, eu percebi que eu não ia chegar perfeito para essa prova. Impecável, sabendo que não vai ser 100 de 100 ali, perfeito. Então, chegou um momento que eu pensei assim, cara, agosto está chegando. É o momento em que eu tinha colocado como objetivo para poder fazer a minha prova em 2025. Não vai acontecer porque eu dei uma enrolada também. Acabei não me preparando da maneira como eu queria, mas eu estava estudando. E eu pensei o seguinte, não vou conseguir fazer em agosto. Vou fazer um pouco mais para frente. Mas para não correr o risco de chegar em dezembro e eu não me sentir preparado ou eu enrolar mais ainda para fazer essa prova, eu vou agendar. Então eu decidi marcar com uma folga aí para o fim do ano, então em outubro, mais 2 meses aí para acabar o ano. E eu teria uma margem de segurança caso eu precisasse, sei lá, de fazer uma segunda época, por exemplo, refazer alguma matéria ali até o fim do ano para terminar 2025 aprovado. E eu simplesmente agendei, eu simplesmente marquei. Eu pensei, pô, tô tendo resultados legais aqui no simulado, mas eu tava enrolando para estudar navegação, pô. Eu sabia que ia ser um pouco complicado, que ia ser mais chatinho ali e tal, envolvia cálculo, envolvia umas questões um pouco mais complexas e eu tava enrolando mesmo, enrolando bastante inclusive. E aí chegou agosto de 2025 e eu pensei, não, eu vou agendar essa banca.
E aí eu enrolei mais uma vez, enrolei mais um pouquinho, só que chegou no final de agosto e eu disse assim, não, eu vou me dar um mês, acho que mais ou menos 40 dias e eu vou fazer essa prova. Marquei a minha banca para o começo de outubro e eu pensei, é isso, eu tenho 40 dias para estudar, é mais do que o suficiente para estudar navegação, para eu revisar e eu vou dar um gás. Vou ficar focado nesses 40 dias para poder fazer a minha banca e deu tudo certo. Eu estudei, me preparei, mas eu meti a cara. Então, o meu conselho para você, que funcionou para mim, é que às vezes a gente tem que meter a cara. Então, muitas vezes a gente funciona na base da pressão, sabe? A base da pressão. É tipo na escola, que a gente tem uma prova daqui a 2 meses, que a professora foi gente boa e passou uma data para a prova para daqui a 2 meses para a gente estudar com calma. Mas quem disse que a gente faz isso, que a gente estuda com calma? Isso não acontece. Então, normalmente a gente espera 2 dias, um dia antes da prova para poder estudar, por conta da pressão, pelo efeito da pressão, e aí acaba dando certo, mas, pô, teve tempo, né? E às vezes a gente precisa usar esse mesmo princípio para poder dar um gás. Então, agenda a sua banca quando você perceber que você está ali no meio do caminho, mas você está meio estagnado um pouco. Agenda e foca. Estuda bastante, revisa o que você puder revisar, faz bastante simulado, dá um gás que vai dar boa. E a última dica, o último tópico desse vídeo, eu vou até me aproximar para poder falar, é fazer as pazes com a ideia de que na aviação os estudos eles não param, eles não acabam. A menos que você em algum momento decida parar por ali, não queira mais seguir em frente, não queira se desenvolver na carreira, ainda assim é perigoso. É muito arriscado porque a aviação é muita responsabilidade e se você não se mexer, alguém vai chegar, vai pegar a tua oportunidade, vai tomar teu lugar, enfim. Tem sempre alguém que está seguindo em frente, que está estudando, que está se preparando. Então, quanto antes a gente fizer as pazes de que os estudos não acabam na aviação, não vão acabar, melhor. Porque aí você vai começar a focar não no resultado, não numa aprovação, não num cheque, num recheque ou algo do tipo, mas no processo de estudar. Estudar é muito gostoso, estudar é muito bom. E eu estou nesse processo também de estudar, de entender que o estudo é o caminho, esse preparo, esse estudo, leitura de manual, leitura de documento, toda essa preparação, na verdade, é o caminho, não é o fim. Justamente porque eu sei que não vai ter fim. Então, vai ser muito estressante se eu sempre ficar focando na próxima prova, sempre ficar focando no próximo recheque, na próxima avaliação, que seja. Isso serve para qualquer área também. Então faça as pazes com os estudos, entenda que na aviação a gente vai ter que estar sempre se atualizando, sempre estudando, sempre revisando. Então, quanto antes a gente fizer as pazes com isso, antes a gente vai ter mais prazer no processo. E esse foi o vídeo, meu relato aí, foi mais ou menos um relato de como é que eu fui aprovado na banca da ANAC de piloto comercial. Eu quero reforçar uma coisa, que é a ideia de que o que eu estou falando aqui não é verdade absoluta, não é a dica suprema, não é o que vai garantir que você vai ser aprovado, mas foram coisas que funcionaram para mim. Eu sei que muitas coisas também funcionaram para outras pessoas, afinal de contas eu fui pesquisando também ao longo do caminho, fui aprendendo, fui recebendo dica de amigos, de professores. Então eu juntei tudo isso, peguei um pouquinho de cada coisa, testei, descartei aquilo que não estava funcionando e eu passei para você aqui nesse vídeo de hoje um resumão, um geral de tudo que eu fiz que funcionou para mim. E aí você pode se sentir à vontade para poder aplicar e ver se funciona para você também. E eu quero deixar essa recomendação aqui para você, que é um vídeo bem legal da minha navegação de 300 milhas do piloto comercial. Tenho certeza que você vai curtir. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!